Chegou a hora da recuperação dos shoppings? Bom, a Multiplan reportou seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 e os resultados vieram muito bons. Vieram resultados operacionais superiores aos valores apresentados no quarto trimestre de 2019, que foi o último trimestre antes da pandemia. Mas e aí, investidor e investidora, é hora de comprar essas ações? Olá, eu sou o Lucas Carvalho, analista da Toro Investimentos. Estou ao lado do João, analista responsável por FIIs e ações. Olá, João, tudo bem? Tudo certo. Bom, pessoal, hoje o intuito do nosso bate-papo é nós trazermos a visão sobre vários resultados trimestrais das empresas sobre o quarto trimestre de 2021. Nessa semana nós tivemos bancos, varejo, shoppings, empresas de commodities, ou seja, tivemos vários setores divulgando os números e o intuito é a gente avaliar sobre esses resultados e o que esperar daqui adiante. E para começar, um setor que tem uma demanda muito grande, muitos investidores querem saber e eu jogo para você, João. E aí, e os shoppings vão voltar? Bom, vamos lá, né? O segmento de shopping centers foi um dos mais afetados pela pandemia. A gente viu a questão de confinamento, as pessoas ficando em casa, os shoppings fechando, né? Até por alguns períodos, fechando totalmente para circulação de pessoas, funcionando às vezes só o supermercado. Então, com certeza foi um dos setores mais afetados pelo Covid. E aos poucos a gente foi vendo a vacina aparecendo, o cronograma de vacinação aos pouquinhos avançando, e com isso as restrições de circulação e de funcionamento foram diminuindo. Então agora a gente está no momento, né, no resultado da Multiplan mesmo, a gente vê o horário de funcionamento dos shoppings já estão ali em 100%, igual antes da pandemia. Então aos poucos, foi algo que foi conquistado gradualmente. As pessoas voltaram a circular, voltaram a frequentar os shoppings, voltaram a comprar nos shoppings, né, o que também é muito importante. Então, assim, nesse último trimestre, a gente viu um resultado muito forte da Multiplan, uma empresa que a gente gosta bastante. Igual estava falando, né, o lucro líquido dela, se a gente comparar com o quarto trimestre de 2019, que foi o último trimestre antes da pandemia, porque comparar com o quarto de 2020 não faz muito sentido, porque a gente ainda estava num período de isolamento social muito forte. Então a gente já vê o desempenho, né, as lojas, o aluguel de mesmas lojas, a própria receita da empresa já consolidando tudo isso, com fluxo de estacionamento, já em patamares operacionais acima do quarto trimestre de 2019. E assim, no quarto trimestre de 2019, a gente vivia um momento de otimismo, com aceleração de uma recuperação econômica, de um consumo mais forte. Então a gente vê, né, que a gente já conseguiu passar aí pelo pior momento da pandemia e se recuperar e voltar para a estaca que a gente estava antes, ponto que a gente estava antes. E assim, de toda forma, é importante também lembrar que as empresas amadureceram, né, com todas essas... Se adaptaram essas adversidades, né? Muitas pessoas às vezes falam e ficam com receio do setor, porque o e-commerce vai engolir o setor de shopping centers, agora as pessoas só vão comprar online. E não foi bem assim. A gente viu um pico bem grande, o e-commerce já vem crescendo e teve um pico bem grande durante a pandemia, que as pessoas não podiam sair de casa, mas a gente já vê a volta da circulação de pessoas, tem um fator cultural aqui no Brasil muito forte, né? As pessoas vão para lazer, vão no cinema, vão na praça de alimentação, vão levar o cachorro para passear no shopping, né? Encontrar com os amigos. Então tem esse fator cultural muito forte também aqui. As pessoas não vão só para comprar, acabam comprando também, mas não é só o objetivo único para a pessoa ir no shopping. Então isso vem fazendo o setor como um todo se recuperar muito bem. A Multiplan em si é uma empresa com um portfólio muito diferenciado, né? Ela ali no mesmo cesto que Iguatemi, por exemplo, tem um público-alvo, né, que é a classe B, classe A, são públicos menos sensíveis ao cenário macroeconômico, que às vezes pode estar um pouco mais complicado. O consumo está um pouco mais freado, né? Essas classes são menos sensíveis a isso. Então é uma demanda mais resiliente. E assim, os portfólios, os shoppings dos portfólios vêm performando muito bem, como eu falei dos indicadores operacionais. Então assim, realmente a gente acha que é um momento muito bom para o setor como um todo. E a Multiplan, pelo posicionamento de nicho mesmo, né, acaba se destacando junto com a Iguatemi aí dentro do cenário. É bom a gente ressaltar também, pegando o passado do início da pandemia, a gente teve vários descontos que as administradoras de shoppings realizaram para os seus lojistas, o fluxo de estacionamento, fluxo de receita de estacionamento, que é uma linha secundária para o balanço dessas companhias,
mingou. Sim. Então a gente percebe com essa movimentação das pessoas, a flexibilização, enfim, e o volume de vendas do último trimestre, do quarto trimestre de 2021, foi de recorde, tanto para a Multiplan, que você citou muito bem aqui, e também para a Iguatemi. E a gente espera, e todo mundo quer saber um pouco mais sobre o que esperar para esse ano e para o futuro, né? A gente entende, como você bem colocou na nossa tese de investimento, a demanda de lazer é algo muito importante, principalmente para nós brasileiros. Então, acaba que o e-commerce, obviamente, ele veio para ficar. Sim. Mas também o fluxo de pessoas que vão para os shoppings não somente para comprar, é também algo muito cultural. Portanto, isso faz parte da nossa tese e a gente acha vários papéis. Não somente, a gente citou aqui, Multiplan, Iguatemi, mas tem BR Malls, Aliança, todas as empresas que tiveram um desconto nos seus preços, nos seus múltiplos, muito grande. E a gente começa a ver uma recuperação desse setor em bloco, né? Sim, com certeza. E, assim, como você bem mencionou, né, o e-commerce veio para ficar, o fluxo de pessoas no shopping não é apenas para comprar. E até tem um ponto legal, que durante a pandemia, os shoppings, essas empresas investiram em várias iniciativas de digitalização, de omnicanalidade, né, que é, às vezes a pessoa comprar na internet e retirar no shopping, que querendo ou não, o shopping também pode servir como um mini centro de distribuição ali, né? Em uma época que a logística está tão brigada, né? As empresas estão brigando por ter um frete cada vez mais rápido, frete gratuito, lugar entregando no mesmo dia, né? Então, é bem legal isso da pessoa poder comprar pela internet o que ela quiser, às vezes ir no shopping retirar e vai lá, passeia, se alimenta. E sem contar serviços. A gente tinha discutido isso há um tempo atrás. Hospitais, Sim. Academia. Isso está virando uma tendência para os shoppings até também. empresas listadas em bolsas que estão dentro do shopping ali, ó, Smart Fit, Espaço Laser e por aí vai, com certeza. Você também mencionou, né, Lucas, os descontos, carências que os administradores concederam. Naquele período que foi bem difícil, que os shoppings ficaram fechados, foi preciso, né, negociar ali com os lojistas, até mesmo porque muitos são pequenos lojistas, lojas menores, marcas menores, que não tinham uma folga financeira muito grande. Então, se o cara não consegue pagar um mês que ele ficou fechado, você vai lá cobrar, vai entrar na justiça, o cara vai quebrar e vai sair. O que os administradores fizeram? Foram adiando, deixaram para pagar depois, justamente para que agora, né, que é o momento que a gente vê as pessoas voltando a frequentar os shoppings, voltando a comprar. Se você tivesse quebrado esse pequeno lojista, o shopping agora não ia ter lojista mais, ia estar vazio lá, as pessoas não iam nem querer ir lá porque não tem loja, né? Então, foi a negociação e agora a inadimplência já cai, esses descontos vão saindo, então o aluguel volta a ir subindo, então, assim, é um ponto muito bom realmente para o setor. Mas agora, para finalizar, comprar ou não Multi 3? Boa, vamos lá. E o preço-alvo também. Bom, então vamos lá. Múltipla é uma empresa que a gente gosta bastante por tudo isso que a gente comentou aqui, o portfólio, posicionamento de mercado, o momento do setor também. Então, a nossa recomendação para a Multiplan é de compra e o preço-alvo é na região dos R$25. Boa, muito bom, João. Agora vamos fazer uma conexão um pouco diferente. A gente está falando de consumo, shopping, a gente lembra de crédito e bancos. Tivemos aí Banco Pan, Bradesco e Itaú que divulgaram os resultados trimestrais nessa semana. Vamos começar por Bradesco, João? Boa, vamos lá. A gente viu aí na temporada de balanços lá fora, né, que começa um pouco antes daqui, os resultados das empresas americanas, os bancos costumam ser os estreantes, né, os primeiros a soltarem. E a gente viu lá os bancos soltando resultados muito mistos, né? Um banco surpreende positivamente, outro negativamente. A gente não viu exatamente um movimento em bloco do setor durante essa temporada de resultados lá fora. E aqui também não está sendo diferente, né? Essa semana a gente teve aí o Bradesco soltando o resultado, né? Dentre as mais expressivas aí, né? O Bradesco soltou um resultado que acabou decepcionando um pouco o mercado. A gente sabe que quando você vê às vezes uma manchete, lucro de 26 bilhões no trimestre, você fala, caramba, como isso pode ser ruim, né? Mas a gente sabe que o mercado sempre vai precificar lá para frente, vai precificar a expectativa. Sim. Então, quando a empresa acaba frustrando essa expectativa, vindo um pouco abaixo, ou alguma métrica diferente ali do que o mercado esperava, isso pode trazer surpresas tanto negativas quanto positivas. Daí foi o caso do Bradesco, a gente vê algumas pressões tanto no resultado quanto também nas estimativas para 2022, né, no que a gente chama de guidance que a empresa fornece com as métricas que eles estimam para o próximo ano, algumas pressões ali com provisões para devedores duvidosos,
e despesas no geral. E assim, o índice de eficiência do banco já não é o mais atrativo entre os pares. Então o mercado acaba ficando um pouco preocupado aí com essas despesas. A gente teve alguns não recorrentes também no resultado. Então o lucro contábil que o banco reportou foi ainda menor do que aquele lucro, o ajustado, o lucro recorrente que ele divulga. O ROI ficou ali o retorno sobre patrimônio líquido, né? Ficou ali na faixa dos 18%. Então, assim, acabou tendo algumas pequenas decepções, fez a empresa cair bastante na bolsa no dia posterior à divulgação do resultado, né? Caiu em cerca de 8% o papel, e é realmente isso, né? Apesar de um top line, né, que seriam as receitas do banco fortes, margem financeira forte, resultado de seguros também veio bom, essas despesas, essas pressões e essa perspectiva mais negativa, essa previsão de talvez um cenário com inadimplência mais complicado daqui para frente, também acabaram prejudicando o desempenho. O próprio cenário macro, se a gente for avaliar, a taxa de juros tem uma ascendência muito grande, agora já bateu os 2 dígitos, a própria inflação também, que ficou acima de 2 dígitos ao longo de 2021, no fechamento de 2021, isso diminui o poder de compra das pessoas, lembrando que nós estamos cada vez mais se aproximando das eleições. Época de eleições, a gente tem uma volatilidade maior nos ativos, e o PIB, que é o nosso produto interno bruto, que seria traduzido para o ritmo da nossa economia, ele tende a ficar um tanto quanto de lado, né? E esse cenário macro também para o segmento, não somente o bancário, outros segmentos como o setor de varejo, construção civil, acaba impactando as linhas de negócio dessas companhias, não é? Não, com certeza, o cenário macro acaba impactando diretamente. A própria alta da taxa de juros, né, pode acabar impactando ali na inadimplência, né, esse tipo de métrica, que as pessoas ficam mais endividadas, com mais dificuldade de pagar, ou menos propensas a querer pegar crédito justamente porque o juros está mais alto. Então isso também impacta diretamente o setor. Ótimo. E agora vamos falar de outro. Itaú, agora o resultado, pelo menos o fluxo comprador foi mais preponderante no caso do Itaú. Exatamente. Itaú soltou ontem, né, após o fechamento do mercado, o resultado referente ao último trimestre do ano passado. E até para dar uma prévia para a gente esperar como é que a ação ia abrir aqui hoje, né? As ADRs do banco, que são os recibos das ações do Itaú negociadas no mercado americano, depois da divulgação dos resultados passaram a subir lá 5%, e até em linha com o que o banco abriu aqui hoje, né? O Itaú também abriu o pregão hoje subindo aí cerca de 5%, chegou a bater 7%, depois voltou um pouquinho, né? Agora a gente não sabe exatamente a cotação, mas o resultado de Itaú, na verdade, foi o contrário um pouco, né? Enquanto o Bradesco apresentou algumas surpresas negativas, decepções em relação ao que era esperado, e Itaú foi o contrário. Itaú acabou superando e batendo as expectativas, os consensos de mercado. O próprio guidance dele eles bateram, né? Então, assim, lucro líquido muito bom, as margens muito boas, o posicionamento do banco ao longo do ano também foi muito bom com relação ao mix de produtos que eles ofereciam, né? Começaram o ano com foco ali em produtos que tinham algum tipo de garantia, né, como a imobiliária, garantia com veículo, e depois passaram para o crédito puro, né, assim, sem garantias, que, querendo ou não, tem apesar de um risco maior, tem um spread maior também. Então, isso num cenário de inadimplência controlada é muito bom e acabou beneficiando muito bem os resultados do banco no trimestre. A gente viu também o ROI, né, voltando, o ROI que foi bem impactado aí pela pandemia. ROI, novamente, o retorno sobre o patrimônio líquido, né? O lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio do banco no período. Voltando ali para a faixa dos 20%, né? Que é até um número emblemático ali, o ROI do Itaú acima de 20%, o mercado fica sempre de olho. Um dos melhores ROIs do setor, não só no Brasil, mas se a gente for olhar a América Latina ou até outros países também, é um número muito relevante. E assim, do mesmo período do ano passado, né? Se a gente for pegar ali no quarto trimestre de 2020, esse ROI estava em 16%, refletindo efeitos da diversidade que a gente viveu antes, né, no ano de pandemia. E a gente vê o Itaú voltando aí a essa trajetória de recuperação, de crescimento que o banco tem, essas iniciativas digitais e etc. Então, assim, um resultado muito bom, surpreendeu positivamente e o preço da ação refletiu isso, né? Perfeito. E agora a gente tem um outro banco, numa visão mais digital, um banco que também... em termos de anos, é um banco mais novo do que essas duas instituições que nós mencionamos, que foi o PAN. E aí, sua visão? Isso, o PAN também é um banco
de expressividade menor, né, do que os outros dois que a gente falou antes. Ele soltou no mesmo dia de Bradesco, só que foi antes da abertura do mercado. O mercado gostou do resultado. A gente viu o banco conseguindo crescer muito bem o número de clientes. Então, foram mais do que dobrou a carteira de clientes de 2020 para 2021. Quando a gente olha o fechamento ali, bateu mais de 17 milhões de clientes. Apresentou o desempenho de várias iniciativas que o banco foi tomando, né? Por exemplo, a antecipação do saque do FGTS, esse tipo de produto fez bastante sucesso. Então, o banco está conseguindo expandir ali as linhas de negócio, fazer cross-sell, aumentar o número de produtos diferentes por cliente. Então, os clientes estão consumindo mais os produtos do banco e o banco está abrindo muita conta. Em 2021, né, a gente teve uma média de mais de 45 mil contas abertas por dia. Então, é um número bem expressivo e isso, o mais impressionante é como que o banco também conseguiu, né, ao longo do ano, reduzir o custo de aquisição desses clientes. Então, ele precisou investir menos para conseguir mais clientes ainda. Então, foi um resultado bom, o mercado gostou bastante dos resultados de PAN e a gente também acha que assim, tem espaço para continuar essas iniciativas. E é claro, a gente tem aí o grande fator aí que é a expectativa que a gente tem, o mercado tem, o banco tem, da aprovação do CAD, né, da combinação aí com a Mosaico, que vai gerar novos negócios para o banco, pode capturar bastante sinergia, destravar bastante valor ao longo dos próximos trimestres, anos. Isso deve acontecer, né? As perspectivas são de que nesse primeiro semestre de 2022 essa aprovação saia. Lembrando que a Mosaico é a empresa que controla sites como Zoom, Bom de Faro, né, João? Então, assim, a gente viu um ganho de sinergia muito grande para a iniciativa do banco em principalmente acessar novos compradores e fornecer crédito para eles, se for o caso. Isso, com certeza. É um enorme gerador de lead. Esses sites têm um fluxo muito grande de pessoas querendo comprar, às vezes precisando de um cartão de crédito para comprar online. Então, é um grande potencial gerador de novos clientes, novos negócios para o banco. Perfeito. Agora vamos virar a chave? Vamos falar de commodities. Vamos falar de commodities? Vamos falar de commodities. Bom, muita gente fala que esse 2022 será o ano de commodities. Na minha visão, acredito que sim. E é muito importante, e a nossa recomendação nas carteiras que a gente tem aqui na Toro, muito se vai em empresas que trabalham diretamente com commodities. Então, obviamente, tem que ter uma diversificação, pegar empresas com o setor de proteína animal, setor de óleo e gás, né? A gente vai até dar um spoiler aqui, né, João, que semana que vem tem resultados da PetroRio. Além de trazermos os resultados da PetroRio, vamos falar um pouco mais de petróleo e esse movimento muito forte, né, de crescimento de preços desde o ano passado. Setor de óleo e gás também, como eu mencionei, minério de ferro e as suas derivações, e um setor que divulgou, inclusive, os seus resultados da semana, que foi o setor de papel e celulose. Mas a minha visão é que esse ano será um ano muito benéfico. A gente percebe que, inclusive, janeiro foi um mês muito positivo para a nossa bolsa, por causa muito, né, de um forte fluxo comprador do investidor estrangeiro que vem principalmente na nossa bolsa, além de várias empresas que hoje são consideradas empresas muito descontadas, baratas, pechinchas, mas setores clássicos. A gente percebe uma rotação de growth, né, de empresas de crescimento para empresas de valor, commodities entra nesse sentido de empresas de valor. E aqui a gente tem grandes referências mundiais, como a Vale, Suzano, as empresas de óleo e gás, além da Petrobras, agora a gente tem 3R, PetroRio, ou seja, a gente tem uma diversidade de empresas de commodities e o fluxo do investidor estrangeiro cada vez mais buscando essas companhias. Portanto, essa é um pouco da minha visão, você compartilha dela, João? Total. Commodities 2022 em alta. Total, Lucas. Eu acho que assim, a gente já tinha escutado esse papo um pouco antes, né? Super ciclo de commodities e tal. E aí bastou o minério começar a cair que o papo arrefeceu um pouco, mas a gente já vê voltando, né? O próprio minério se recuperando, o petróleo, em função desses diversos tensões geopolíticas, exato, a própria reabertura da economia do mundo todo, exato, demanda muito dessa por energia, commodity. exatamente. Então, assim, o inverno europeu, a dependência ali de gás da Rússia, né? Que agora que a gente está vendo essas tensões aí entre Rússia e Ucrânia, e ameaça embargo para cá, ameaça embargo para lá. Então, isso tudo faz com que o preço das commodities energéticas disparem, né? Então, a gente vê o Brent já negociando a patamares que a gente não vê há muito tempo, rasgando ali os $90 por barril. E com isso, as empresas de petróleo acabam usufruindo uma alavancagem operacional muito boa também, né? Mas isso é papo para o resultado de PRIO na semana que vem.
Mas então, assim, eu tô sim otimista com commodities também. Acho que, no geral, a gente está num momento bom. Essa questão de recuperação. A gente ainda vem de um cenário de problemas de cadeias de suprimentos, inflação. Sim. Então, né, acredito que temos sim um bom momento para commodities, né? Acho que, para falar dos resultados dessa semana aí, que tal começar de papel e celulose? Ótimo, tivemos Klabin e Suzano nessa semana. Na nossa visão, ambas divulgaram resultados muito expressivos e acima do nosso consenso projetado. Então, Suzano, por exemplo, um lucro de 2,48 bilhões. Claro, tem uma desaceleração se a gente for comparar com o quarto trimestre de 2020, uma queda de aproximadamente 60%. Mas as estimativas quanto ao quarto trimestre de 2021, elas foram superadas, né? Recorde também em EBITDA, ou seja, os resultados vieram muito fortes. E olhando o setor como um todo, no caso da Klabin também, né, a gente não vai comparar muito com os resultados do quarto trimestre de 2020, porque tem essas empresas, né, João, cabe a gente salientar, que tem uma função uma correlação muito grande com o dólar. Né? São empresas muito exportadoras. Sim. Então, mudanças no câmbio, para cima ou para baixo, vai impactar, obviamente. Vão impactar os resultados dessas companhias. Mas, assim, grosso modo, a gente percebe uma demanda global pela commodity celulose. Além disso, a gente até falou aqui de e-commerce. O próprio e-commerce, a dinâmica e a atração que ele teve desde 2020, houve mais consumo de celulose para fins de embalagens, papel de craftliner, embalagens em si, a gente percebe uma demanda muito forte, principalmente do mercado americano. Falando de mercado americano, outro mercado que foi um grande destaque desde o terceiro trimestre, o quarto trimestre de 2021 também, mercado europeu. Então, esses dois mercados vêm de uma demanda muito forte para a celulose e as suas diversas derivações. Além disso, ambas as companhias anunciaram aumentos consistentes e constantes de seus preços. Né? Então, a gente percebeu que isso acaba impactando também no maior faturamento dessas empresas. Nós temos uma visão muito construtiva para ambos os papéis, lembrando que, historicamente, mais direcionado para a Suzano, essas empresas são consideradas um tanto quanto como hedge é proteção de carteira. Em momentos de maior volatilidade, de estresse nos ativos, de dólar, valorizando muito em relação ao real, essas empresas tendem a ter uma performance maior. Então, historicamente, Suzano tinha a Fibra, né, João? Empresa que a Suzano, inclusive, fez uma combinação de negócios ali em 2018 e 2019. Era também muito utilizada como hedge. Uma das grandes últimas aquisições que a gente teve aí. Né? Últimas já tem bastante tempo, né? Uma das maiores aquisições que a gente teve nos últimos 5 anos. Justamente. Inclusive, falando dessa combinação de negócios, que foi muito emblemática para a indústria de celulose, a Suzano vem mostrando uma eficiência operacional muito grande de redução dessa alavancagem. Por quê? Para financiar essa compra, foi uma compra muito transformadora do negócio. Então, aquele índice que a gente avalia muito, né, de dívida líquida sobre o EBITDA, ele era negociado na casa de 9, 10 vezes. Isso em 2019, 2020 também, um valor ali próximo de 7 vezes. E hoje, em dólar, 2,4 vezes. Então, assim, a aquisição precisou de gerar dívida e a combinação de negócios entre as empresas foi gerando sinergias e elas foram conseguindo reduzir esse endividamento hoje. A própria capacidade produtiva também, que foi muito aumentada, né, nesse período, mas ela vem conseguindo fazer um excelente trabalho operacional. Isso libera o caixa da companhia para focar em outros projetos, como o projeto Cerrado. A Klabin também. A Klabin vem do projeto Puma 1, que foi um marco emblemático na história dessa companhia, e agora o Puma 2, que é a previsão de obras mais avançadas até 2023, que vai adicionar uma capacidade de produção muito grande. Inclusive, isso tem o potencial de gerar muito valor para esse papel, né? KLBN 11. Então, resumindo, resultados muito fortes, demanda muito forte global por celulose. A gente percebe também, João, inclusive na China, tem uma legislação ambiental muito forte contra a sacola plástica. Sim. Então, acaba que é uma substituição. Essas embalagens, às vezes, que a gente pede num aplicativo, as embalagens que a gente compra, às vezes, uma televisão, aquilo tudo lá. A própria caixa que você pega no supermercado. Justamente. Então, assim, tem uma demanda muito forte e isso deve permitir que tanto Klabin quanto Suzano devem ter resultados muito fortes ao longo de todo o 2022. Suzano, nós reiteramos compra, preço-alvo em R$ 68,00 para 2022. Klabin, da mesma forma, reiteramos compra, preço-alvo em R$ 30,00.
Então, vamos lá, Lucas. Você gosta das duas? As duas recomendações de compra, o cenário muito bom para as duas. Qual que é a preferida? Nas nossas carteiras nós estamos mais direcionados para Suzano. Principalmente porque a Suzano, a Klabin, ela é praticamente meio a meio. Meio celulose, meio papel. No caso da Suzano, ela é mais... tem um forte foco na celulose. Ali mais de 80% da receita vem desse segmento. Então a gente percebe uma demanda muito grande da celulose. E a Suzano vem fazendo anúncios de aumento, inclusive na divulgação de balanço na teleconferência, o seu presidente comentou de mais um incremento de preço de $50 a tonelada para o mercado asiático. Então isso foi uma tendência que a gente tem visto desde o segundo semestre do ano passado até o presente momento, e isso vai permitir que a empresa venha a incrementar o seu faturamento. Obviamente, com esse fluxo do investidor estrangeiro que a gente mencionou, o dólar teve uma pressão mais baixista. Isso, obviamente, é um ponto importante, né, de ser acompanhado, porque grande parte do faturamento da Suzano vem em dólar. Mas mesmo assim, nós acreditamos que é uma empresa que vem fazendo um trabalho de casa, vamos dizer assim, reduzindo sua alavancagem, o mercado global está muito forte, permite a ela incremento do preço da tonelada de celulose, e a gente entende que 2022 vai ser um ano positivo em termos operacionais para ela. E gerando caixa, né? Que é o gerando que caixa, importa. que é onde o mercado coloca a lupa ali e faz o foco, né? Agora outra de commodity, né, João? Temos aí mais uma outra companhia. Agora outra commodity, minério de ferro, Usiminas. Vamos lá, Lucas. Usiminas tem operações tanto com a parte de mineração, mas é uma parte menor, mas o foco siderurgia, ela é referência, a maior produtora em aços planos no Brasil. Ela tem uma exposição ao mercado interno muito grande, né? Sobre os resultados, a receita frustrou o consenso, mas o EBITDA e lucro líquido vieram acima do esperado. Nós entendemos que é uma empresa que hoje negocia múltiplos mínimos se a gente for comparar o histórico da companhia. Então, por exemplo, métricas como o EV/EBITDA. O EV é o Enterprise Value, o valor da firma. O que é esse valor da firma? É o valor de mercado. O valor de mercado é preço da ação vezes a quantidade de ações. O EV, o valor da firma, é o valor de mercado mais o endividamento bancário líquido dessa companhia, dividido pelo EBITDA, que é a geração de caixa advinda exclusivamente das atividades operacionais dela. Essa relação EV dividido pelo EBITDA vai mostrar, se ambas as bases estiverem anuais, vai mostrar em quantos anos o EBITDA ele constrói a empresa novamente. Então, quanto menor, melhor. Claro que a gente tem que investigar outros fatores. Mas o EV/EBITDA está em níveis mínimos de muitos anos atrás, assim, patamares mínimos históricos. Quando a gente avalia outra métrica, que é o preço dividido pelo valor patrimonial por ação, também é uma métrica para saber se a ação está subavaliada ou sobrevalorizada. Hoje, a Usiminas negocia um pouco mais de uma vez o valor patrimonial, contra uma média aí aproximadamente de 2 vezes, enfim. Então a gente percebe assim, métricas muito interessantes e nós reiteramos a nossa posição de compra. Claro, da mesma forma, ela atua no setor cíclico. O que é esse setor cíclico? Tem sensibilidade com a atividade econômica. Sim. Então a gente tem um momento de aumento da taxa de juros, o próprio PIB, que na nossa expectativa não deve vir com um forte crescimento sobre 2021, o PIB de 2022 sobre 2021. E ela atua em setores como fornecendo aço plano, principalmente para a indústria automotiva, construção civil, setores linha também branca, cíclicos que dependem muito do desempenho da economia como um todo. Perfeito, justamente. Então, obviamente, nós vamos acompanhar essa parte desses setores importantes, se a gente for colocar numa classe industrial, PIB industrial, vamos dizer assim. Mas é uma empresa que está muito descontada, no bom, sendo mais direto, está muito barata. Sim. Então a gente reitera a compra hoje na faixa de R$15, R$16 negociado. Nosso preço-alvo em R$24. Portanto, a gente faz esse fechamento. Aqui, né, João? Já aproveitando, nós falamos um pouco de tudo aqui. Falamos bastante. Nesse nosso comentário, falamos de bancos, falamos aí de varejo, shopping, empresas commodities, enfim. E isso é um pouco do que vocês verão ao longo das próximas semanas. Semana que vem, João, temos aí Banco do Brasil, VEG, PetroRio, vários importantes. Tem muitas empresas. Lembrando que a gente vai trazer um vídeo de destaque na semana para comentar um resultado de uma empresa que chamou a atenção. E esse nosso bate-papo, que a gente vai fazer uma avaliação mais
mais generalista aqui, né, João? Isso aí. Então deixa no comentário lá qual empresa vocês querem ver, a gente comentando aqui sobre os resultados que vão sair na semana que vem, que a gente traz aqui para vocês. Posta o videozinho lá que vem antes, né, o spoilerzinho que a gente soltou de Suzano essa semana. Então deixa lá nos comentários para a gente poder saber o que vocês querem ver aqui. Perfeito. Curta, compartilhe com outros investidores e nos encontramos na próxima semana. Até mais.